Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, num horário diferente hoje, mas aqui estamos, né? Boa noite. Boa noite, Bocardi, Carol, boa noite, ouvintes. Desculpa por mais uma mudança de horário, mas estamos aqui e dessa vez em versão ao vivo e integral. Oi, Vera. Boa, vamos nessa. Bom, começar falando da questão do presidente Lula, que mais uma vez resolveu fazer críticas aí ao Banco Central, à independência, inclusive até direcionou, né, a palavra a Campos Neto, falando algo do tipo, esse rapaz, assim, não citou nenhum nome, foi uma coisa bem... Esse cidadão, foi meio que nessa linha. Esse cidadão é o responsável, é o culpado, né? O Lula, eu falei ontem aqui, está personificando essa discussão e tentando fazer aquela velha dicotomia entre o bem e o mal, nós e eles, que o PT cresceu fazendo, Bocardi, desde seu início ali nos anos 80. Mas com um risco muito grande para o país nessa brincadeira, né? E é uma brincadeira que vai se agravando, porque ela ganha componentes políticos quando entram em cena o deputado Guilherme Boulos, a presidente do PT, Gleice Hoffmann, também com ofensas a Roberto Campos Neto, e aí pregando em alto e bom som a revogação da autonomia do Banco Central, né, por meio da votação de uma PEC no Congresso, ou da apresentação de um pedido de deposição, de exoneração de Campos Neto por não cumprimento de metas, por não cumprimento das suas designações, das suas funções. Acontece que tudo isso envolve uma batalha no Congresso. Se for para revogar e acabar com a autonomia do Banco Central, envolve a votação de uma proposta de emenda à Constituição nas duas casas, algo muito difícil de passar, porque foi esse mesmo Congresso que aprovou a autonomia do BC lá no meio da pandemia. É um Congresso que é mais conservador do que o anterior. Tudo bem, o governo mudou, tem uma parte do Centrão que votou de um jeito daquela vez que poderia votar com o Lula, mas você paralisa todas as outras agendas de interesse do governo, inclusive a discussão do marco fiscal, em prol de uma questão meio bizantina e que vai representar um retrocesso institucional, regulatório para o Brasil. Essa briga que está sendo levada para esse campo pessoal, de uma maneira bastante lamentável pelo presidente da República, já está levando à depreciação do real, a depreciação do valor de várias empresas na Bolsa pela queda, e há uma expectativa de majoração da inflação no médio e longo prazo e também elevação dos juros futuros. Então, o efeito está sendo absolutamente o oposto àquele que o Lula diz pretender. Daí porque a gente fica em dúvida sobre o que ele, de fato, pretende. E aí as palavras dele de hoje, nesse tom bastante primário e muito rudimentar, elas dão a entender o que ele pretende, né? O presidente diz, antes se podia culpar o presidente da República, agora a culpa é deste cidadão. Então ele está querendo arrumar um culpado para o Brasil não crescer. Ele diz o seguinte, que este cidadão, né, ele nunca fala o nome do Roberto Campos Neto, deveria estar preocupado em consertar a economia brasileira. Oi? Desde quando consertar a economia brasileira é uma função do presidente do Banco Central, com ou sem autonomia? Não é disso que se trata, não é isso que faz a autoridade monetária. E o Lula tem noção do que faz o presidente do Banco Central, porque ele já foi presidente por 2 vezes, então ele está simplificando fazendo uma caricatura do que é o papel do Banco Central para arrumar uma cara de um sujeito para ser responsabilizado pela demora em entregar à população um crescimento mais robusto, mais emprego, aquilo que ele prometeu na campanha. E é nessa hora que entram os políticos petistas mais eloquentes, aqueles mais de palanque, como o Boulos e a Gleice. Porque aí quando você carimba no Roberto Campos Neto, é o último resquício do bolsonarismo, você arrumou o vilão, você arrumou o culpado e você
transfere aquela polarização do palanque para a eleição. Você, na verdade, não deixa que o fantasma do bolsonarismo deixe de rondar. Você arruma um culpado bolsonarista pelas desgraças da economia. E isso é uma falsidade ideológica. Isso aí não é intelectualmente razoável, não é honesto do ponto de vista intelectual, porque você tende a entregar ao país um programa. Eu falei daqui ontem, essa insistência num tema que só estressa o mercado e que acaba sendo contraproducente, denota que o governo não tem uma agenda. Falamos isso no Viva Voz ontem e está no editorial de hoje do jornal o Globo nesses mesmos termos, e é disso que se trata. E aí você vê o ministro da Fazenda fazendo um papel meio de tentar funcionar como um algodão entre os cristais no meio disso, mas não é tão simples, né? Hoje ele ficou meio vendido no lance, o Haddad. E tem uma não mistura muito cedo, de não, coisas Carol, desculpa aí, só né? antes. Não está muito cedo, não, para tentar encontrar... Desculpa, só para antes de passar no próximo tema. Não está muito cedo, não, para tentar encontrar um vilão por isso, Vera? Já estão enxergando lá na frente, é isso? Porque o que o Lula gostaria de fazer, né? De baixar o juro por decreto, artificialmente, com isso também artificialmente dar algum tipo de impulso, de oxigenação para a economia. Mas só que isso já se mostrou inviável e insustentável com alguém que ele conhece muito bem, que se chama Dilma Rousseff. Ela tentou e conseguiu, porque ela tinha muita ascendência sobre o presidente do BC na época, que era o Tombini, baixar os juros de forma artificial e sem ancoragem nas expectativas da economia, o que resultou numa inflação totalmente descontrolada, que levou o país a mergulhar numa recessão. E aí o BC, que tinha agido dessa maneira política, teve de correr atrás e aumentar os juros numa velocidade frenética, fazer quase uma... Como é que o avião, quando ele vai pousar e não consegue... Arremeter. Ele teve que arremeter com os juros, ele veio caindo e aí teve de subir. E o resultado disso é muito pior para a economia. A gente tinha uma expectativa aí de que os juros começassem a cair em setembro, com toda essa confusão e esse embate entre BC e governo, isso já foi adiado para novembro pelo mercado. Então tem consequências e a culpa não é do Roberto Campos Neto. Quem está levando a isso se chama Luiz Inácio Lula da Silva. O que eu ia pontuar é que eu acho que tem uma mistura de várias coisas aí, né? Uma coisa é questionar a autonomia do Banco Central. E que o governo não vai ter força para mudar agora no Congresso, né? É um fato que está dado e que foi algo positivo, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, né? Algo em tese que pode ser considerado positivo. Outra coisa é questionar a conduta pessoal do Roberto Campos Neto, que é de fato questionável. Ele, como presidente do Banco Central, está lá num grupo de zap com ex-ministros do Bolsonaro depois do 8 de janeiro. E a terceira coisa é questionar a posição do Copom de manter a taxa de juros, e vale ressaltar que ainda que ele conseguisse retirar o Roberto Campos Neto da presidência do Banco Central, há outros diretores, né, que continuam fazendo parte do Copom. Esses diretores vão sendo trocados ao longo do tempo. Possivelmente a decisão seria a mesma, né? Trocar essa peça, trocar o presidente do BC, talvez não resultasse no que o governo espera, numa redução de taxa de juros na canetada, porque não é assim que funciona, né? Eu acho que é mais do que isso, né? As duas coisas, os dois movimentos, a meu ver, são burros para os próprios interesses do governo. Questionar a autonomia do BC, você está questionando um instrumento que hoje pode te desagradar, mas amanhã pode ser bom, justamente pelo que o próprio Campos Neto falou num evento do qual ele participou em Miami hoje. E você descasa, você desconecta o ciclo político do ciclo monetário, e isso é salutar para qualquer país. Não importa quem seja Roberto Campos Neto, se seja Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, Fernando Haddad, não importa fulanizar, importa você ter um instrumento republicano de tornar as coisas mais transparentes e mais eficientes. Então, você desconectar esses ciclos faz com que, por exemplo, o Banco Central não possa ser usado como uma moeda eleitoral, como foi a Petrobras, como foi a Caixa Econômica Federal.
no último ciclo, a Caixa Econômica entrou com aquela ideia absurda que a gente criticou tanto aqui, de você conceder crédito consignado para pessoas miseráveis que estão vivendo de auxílio emergencial. É um cúmulo da covardia você pegar, dar um dinheiro para a pessoa porque ela não consegue ganhar o dinheiro e falar, olha, pega aqui um empréstimo, se endivida em cima de um negócio que é um benefício que... E a CEF foi usada dessa maneira irresponsável, absolutamente eleitoreira. Há sucessivas trocas na Petrobras comprometeram em muito a governança da empresa. E querer fazer o mesmo no Banco Central, querer retroceder a um ambiente lá do governo Dilma, que é um ambiente que foi desastroso. A gente está numa fase aí de saudosismo pelo governo Dilma, é um saudosismo que o PT tenta enfiar a goela abaixo do país, mas que as pessoas não sentem. A maioria da sociedade não tem essa saudade, não tem saudade da economia da Dilma, porque foi um desastre, legou ao país inflação descontrolada, legou ao país juros altíssimos, dos níveis semelhantes aos de hoje, desemprego massivo, não adianta querer transformar isso num sucesso. A Petrobras era um fracasso naquele governo, e esse atrelamento do Banco Central à expectativa política era um fracasso, se mostrou na prática um fracasso. Então, você querer repetir o que deu errado na expectativa de que dê certo é burrice. É disso que se trata. E burrice política, porque você está queimando o seu capital obtido nas urnas com uma discussão bizantina que não ajuda em nada o governo. E hoje o Haddad, que está aí nesse meio, como um algodão entre os cristais, tentou aplacar os ânimos dizendo, olha, a ata do Copom veio melhor do que o comunicado. É normal que a ata se estenda mais do que o comunicado, justamente porque ela é o que é. É uma ata que mostra o que aconteceu na reunião, o que os vários diretores expressaram, e nessa ata aparece um crédito de confiança da parte da diretoria do BC à política do Ministério da Fazenda, de que as medidas anunciadas no primeiro pacote do Haddad podem surtir efeito, mas dependem de uma condução política. Porque é normal que o BC tenha dúvida quanto à capacidade do governo de convencer o Congresso das suas medidas. Isso não está dado ainda. E em vez de o Lula e o Haddad se concentrarem e unirem esforços em trazer uma base para votar as medidas do governo, eles ficam fazendo guerra de guerrilha contra o Banco Central. Aí é jogar contra o próprio patrimônio, não tem sentido nenhum. Haddad ficou querendo aí, junto com o Geraldo Alckmin, né, também tentando dar uma aliviada hoje nessa questão aí, mas inclusive Haddad tomou um pito ali público, né, espero que o Haddad esteja olhando isso, Lula disse. E uma birrinha, né? Porque deixou de ir a uma solenidade, como que para puxar a orelha do ministro da Fazenda. A essa altura, a gente tem 30 dias de governo, já tem um presidente fazendo pirraça pública para o ministro da Fazenda, que foi absolutamente escolhido por ele. Era o que ele queria, que sempre quis, que disse que poria, colocou, o mercado chiou, ele bancou, e agora com 30 dias vai começar a pirraçar publicamente. Também isso não faz sentido nenhum. São atitudes essas que o Lula está tendo de quem é neófito na política. E ele é o político mais experiente do Brasil, o mais rodado, o mais vivido, que experimentou ali a dor e a delícia de ser o que é, né, de ser um político, e que não tem o direito de cometer esse tipo de erro. E que sabe que o país está polarizado e que ele não dispõe de crédito ali barato e crédito para gastar. Uma pesquisa do Poder 360 mostra que só 2 governos nessa altura ali da sua largada eram tão mal avaliados quanto o dele, o da própria Dilma, o Dilma 2 e o FHC 2. Dilma 2 foi empichada, FHC 2 não fez o seu sucessor. Então, é preciso ancorar também as expectativas políticas na realidade. Ele teve ali a possibilidade de fazer do limão uma limonada com o 8 de janeiro, conseguiu unir esforços do Congresso, do Supremo em torno do seu governo, deveria aproveitar isso para apresentar uma agenda para o país e não para ficar criando pinimba desnecessário. E o Haddad girando vários pratinhos, né? Porque de um lado ele fica tentando botar panos quentes nessa disputa com o Banco Central, e de outro acenou com reajuste para servidores no momento em que as contas públicas estão em frangalhos. Quer dizer, está ali girando vários pratos, né?
O que ele está querendo fazer com isso, né, Carol? Ele levou uma reprimenda pública e essa pirracinha de não vou no seu evento. Então, ele quis falar para esse público que o Lula está mantendo assolado ali. O Lula está no palanque pedindo música para a galera. E o Haddad não quer ficar também como o cara que está destoando disso. Ele também é petista, ele é do mesmo grupo. Aí ele deu ali um biscoitinho para esse lado. Ou seja, a gente está conduzindo a política econômica com base em narrativa e com base em infantilidade, porque tudo isso é infantilidade. Quando o ministro da Fazenda precisa ficar, olha, chefe, eu estou do seu lado, viu? Pense em mim aqui. E o chefe tem que falar, agora eu vou dar para ele sentir também. Isso aí é coisa infantil que a gente faz, sei lá, com um amigo no Zap, um namorado faz com outro na 5ª série, mas não o presidente da República e o ministro da Fazenda. Quando ele acena com reajuste para servidor, a essa altura do campeonato, ele está dizendo, olha aí, Congresso, eu vou mandar um marco fiscal para vocês, mas antes eu vou gastar um pouquinho mais aqui e depois eu digo para vocês como eu quero ter responsabilidade fiscal. A conta não fecha, não melhora a expectativa da diretoria do BC, não melhora a expectativa do mercado, não melhora a situação na Bolsa. Não dá para você ignorar que as leis da economia, elas seguem essas sinalizações. E aí você querer ficar dando uma no cravo e uma na ferradura, o que você gera é desconfiança de todos os agentes, e é isso que a gente está vivendo hoje em dia. Mudando de assunto, Vera, a indicação de Ricardo Salles aí para presidir a Comissão do Meio Ambiente. Nossa, isso rolou demais aí também nas redes, galera, todo mundo falando, realmente é inacreditável, né? É cinismo, né, Bocardi? Aí a gente tem um governo que está agindo dessa maneira na economia, que é altamente criticável, e tem uma oposição extremista, radicalizada, que está ali no PL e que é representada por esses bolsonaristas mais extremistas, que vai fazer de tudo para também desestabilizar o país. Até por isso, o governo não deveria ser aquele que cria as crises, porque ele vai ter crises criadas por essa oposição radical bolsonarista no Congresso. Diante do que a gente está vendo com os Yanomamis, da situação que a gente tem de garimpo descontrolado, de desmatamento absolutamente recorde em todas as estatísticas que você olhar. Alguém como o Ricardo Salles, que saiu fugido do Ministério do Meio Ambiente porque estava respondendo a processos e tinha o risco de ser preso, se apresentar como presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, rir da cara do país. Querer dizer que acredita na impunidade total, que não crê que se vai chegar a um inventário de dados que mostre o legado de destruição que ele ajudou a promover na Amazônia e nos outros biomas, e que pode contar com a condescendência de uma parcela da Câmara. Por quê? E aí a gente entra em uma outra seara que a gente conversou aqui. Por que o Arthur Lira conseguiu construir uma maioria tão grande em torno dele, para se eleger com toda aquela votação que ele conseguiu? Por isso, por essas e outras, por promessas desse tipo, Assim como ele tinha negociado todas as vagas da mesa para vários partidos, uma mesa que reúne desde a bancada evangélica até a Maria do Rosário, também nas comissões esse rachuncho foi feito antes. E aí você dá ao PL, a Comissão de Meio Ambiente, entra nesse terreno de um cara que conseguiu o apoio de todo mundo e que, portanto, não está nem aí e pode distribuir benesses para todos. Vai ter uma resistência muito grande das bancadas ambientalistas, dos partidos de esquerda, da base do governo. Vamos ver se será suficiente para barrar esse tapa na cara da sociedade, que é querer colocar alguém que responde a tantas acusações por ter franqueado os biomas brasileiros aos seus predadores, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, colocar o lobo, a raposa, para cuidar do galinheiro. Não faz o menor sentido nesse momento. Exigiria uma reação dura da sociedade e um engajamento do governo em barrar isso, mas o governo parece estar perdido em outras brigas menos importantes e menos meritórias do que essa. Vamos com a música?
Vamos com a Qual é? música. Como a celeuma é o tipo da coisa generalizada, né? Até a entrega do Grammy vira briga de torcida. E brasileiro tá tão viciado na treta que foi tretar com a moça que cometeu o grande pecado de vencer a Anitta como artista revelação do Grammy. E para isso, e por conta disso, começou a ser detonada nas redes sociais como se o trabalho dela não tivesse méritos por si. Eu não conhecia uma cantora de jazz, muito interessante o trabalho dela. Ouvi o álbum depois de tanto mimimi que houve. E é isso, gente. Vamos ouvir a moça. Samara, né? Samara Joy. Joy. Ó, ainda não decorei o nome dela, mas nem por isso vamos xingar a moça. E desconhecimento, ou senão a ignorância, né? A ignorância na sua essência, a ignorância do ponto de vista, no seu duplo sentido, de você desconhecer e você partir para um ataque, né? Quem disse que ela não é melhor que a Anitta? É inacreditável. A São ignorância sons no seu duplo absolutamente sentido. diferentes, estilos, origens, backgrounds, tudo diferente. Até é estranho reunir na mesma categoria, mas esse prêmio tem essas esquisitices. E é uma chance da gente ouvir um outro estilo de música e um estilo que já deu tantas vozes maravilhosas, femininas e masculinas para o mundo, que é o jazz, esse jazz de inspiração gospel, porque ela tem família de músicos gospel e tal. Então, Samara Joy, parabéns, gente, nem tudo precisa virar um fla-flu. Desculpa, flamenguistas, não foi uma provocação, prometo. Cuidado. O Flá versus Al Hilal. Try to give a party and the guy upstairs complains. Guess I'll go through life just catching colds and missing trains. Everything happens to me. Nossa, e convida, everything happens to me, e convida pra paz, né? Convida pro Isso relax, aí, convida tipo, né? pra cordialidade. Valeu, Viva a Voz, obrigado, viu? Uma boa noite. Tchau, gente, até amanhã. Valeu. Beijo, Vera. Tchau, tchau. Tchau.